Integratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964, esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas. A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar aquela unidade. E agora, Matusa? A Igreja Adventista do Sétimo Dia está apostatada ou não? A Igreja Adventista aí se uniu com Roma ou não se uniu? Algum dia desse você mostrou para nós aqui um pastor adventista, que é o líder de liberdade religiosa da Associação Geral. E agora, está surgindo pela internet aí um culto ecumênico, onde a Igreja Adventista participou de um culto ecumênico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E preste atenção, isso um culto ecumênico, onde estava presente ali muitas igrejas juntas nesse culto, né? Com o propósito de anunciar a verdade da Igreja Adventista. Não é porque fizeram este culto que a Igreja Adventista se uniu com outras igrejas. Não foi o respaldo da Associação Geral, da Divisão Sul-Americana ou de outras divisões do mundo. Isso não foi. Isso foi um líder, apenas um líder da Igreja Adventista, da faculdade lá da África, que fez esse culto, né? Um líder da igreja. Esse líder ali não está representando a Igreja Adventista Mundial. Não foi a Associação Geral. E outra coisa, eu digo para você, não é porque eu, ou você que é um pastor adventista, faz um culto ecumênico, convidando os irmãos da Assembleia, da Batista, da Pentecostal para fazer um culto na sua igreja, que já se uniu. Não é isso, não. Quando fala que união, é aceitar as suas doutrinas. Uma delas, por exemplo, é aceitar que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado. Aceitar que o sábado não é mais o dia do Senhor. O sábado, a partir do momento que o Senhor Jesus ressuscitou, tornou-se a ser o dia do Senhor. Eu faço um desafio aqui para vocês aqui. A você que é pastor pentecostal, pastor de qualquer igreja, eu tenho muitos amigos pastores. Faço um desafio para vocês aqui. Me mostre apenas um texto na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, que Deus trocou o sábado para o domingo. Que eu deixo de guardar o sábado e vou pregar a santificação do domingo. Me mostre um texto na Bíblia, apenas um, dizendo assim, Deus trocou o sábado para o domingo. Você não vai encontrar. No Novo Testamento, por exemplo, existe apenas 8 versículos que falam sobre o domingo. Aliás, nem o domingo, porque o domingo não existe na Bíblia. Existe o primeiro dia da semana. O domingo, nós sabemos que foi homenagem ao imperador Domiciliano. E botaram o nome de primeiro dia da semana, domingo, porque os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana, adoravam o sol como sendo um seu Deus, como sendo o Deus deles, a luz, e era no primeiro dia da semana. E depois que misturaram o paganismo com o cristianismo, o que aconteceu? Eles colocaram homenagem ao imperador Domiciliano aí o nome de domingo. Por exemplo, em inglês, o que é em inglês? Sunday, domingo. Em alemão, Sonntag. Em espanhol, alguns falam ali dia del sole, ou dia do sol. O domingo significa dia do sol. A palavra domingo nem existe na Bíblia, mas vamos supor que exista esse domingo. Vamos lá, vamos supor. Não existe. Vamos supor que exista esse domingo na Bíblia. Não existe. Não vai ter uma passagem na Bíblia dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Não existe. E lá em Apocalipse, quando João viu a visão, o dia do Senhor, lá que ele falou o dia do Senhor, não falou domingo. E esse dia do Senhor aqui é o sábado. Leia Isaías capítulo 58, que eu vou ler, você vai ver lá que o dia do Senhor é o sábado. O santo sábado do Senhor, o dia do Senhor é o sábado. Na Bíblia existe mais de 140 passagens que falam sobre o sábado. Por acaso que Deus pediu para colocarem tantos sábados? E no Novo Testamento tem. Você vai ler lá no livro de Hebreus 4, verso 4 em diante, o dia do sábado. Você vai ver em Marcos, você vai ver em Lucas capítulo 23, verso 56, as mulheres depois que viram o corpo de Jesus, se retiraram para preparar aromas e bálsamo e descansaram no sábado conforme o mandamento. Então, a união, ecumenismo não é isso. Não é porque esse pastor fez
um culto ecumênico que a igreja adventista agora se uniu ao ecumenismo, não. Né? Aliás, o ecumenismo não começou lá com o Papa João Paulo II. Veja um pouquinho dessas imagens aí. João Paulo II, que quando foi um dos mentores da união das igrejas, que começou e deixou já tudo escrito ali, a carta do Papa, né, escrita. Depois ele leu essa carta, Paulo II, sobre o domingo como o dia do Senhor, o dia sagrado, que futuramente vai ser um decreto para ser obrigado a guardar esse dia. E está lá já, o decreto dominical, deixada já assinada pelo Papa João Paulo II. E agora vem esse Francisco aí, que agrada a deuses gregorianos, a gregos e teorianos, assim, essa é a palavra, agrada a todo mundo, querendo fazer também essa união das igrejas ali e tal, com o propósito apenas de quê? De perseguir o povo que guarda os mandamentos de Deus, que guarda o sábado do Senhor. Esse é o propósito de Satanás, e vai usar esses homens aí. Então, veja essas imagens. Presta atenção nessas imagens. Está o João Paulo II, em um culto ecumênico que ele fez, quando estava vivo, onde reuniu aí todas as filosofias de religiões do mundo, que não tinha nada a ver com cristão, com cristianismo, nesse culto ecumênico, nessa reunião ecumênica onde João Paulo II fez. Estavam ali rabinos, ortodoxos, estavam pessoas ali de orientais, com espíritas, com filosofias que não tem nada a ver com o cristianismo. Estava ali nesse culto ecumênico juntamente com João Paulo II. Até mesmo as tribos indígenas americanas representando ali também os líderes dos índios ali. Então notem bem que o tema era paz ali. O João Paulo II, recebendo todos esses líderes, e preste atenção que não tem nenhum cristão nesta reunião do Paulo II. O tema era paz, ele sempre se destaca no meio de branco, olha aí, os rabinos, e essa reunião é uma reunião ecumênica, um culto ecumênico, onde... Aí está o João Paulo II, no meio deles, ele vestido de branco, simbolizando o quê? A pomba. Ele se destaca sempre de branco no meio dessas lideranças religiosas. Agora, a coisa que nos chama a atenção, que nos impressiona, ele se senta bem no centro dos grupos e chama, olha que coisa interessante, de um lado está os representantes das religiões orientais, que não tem nada de cristianismo, e do outro lado os representantes das religiões cristãs. Olha, se passar ele no centro, ele é o foco, ele está no centro, né? Aí está todos os representantes das principais religiões, as principais correntes filosóficas orientais. Então o espiritismo, tudo que você imagina está aí. Então, pessoal, nós vimos aí um pouco dessa imagem, né, do João Paulo II, que foi um dos que começou, deu a iniciativa para o ecumenismo no mundo, a união de todas as religiões. E parece uma coisa bonita, parece uma coisa legal, todo mundo reunido junto, adorando um só Deus, um só propósito. Acontece que esse não é o propósito deles. O propósito deles é perseguir os guardadores do sábado, porque os guardadores do sábado não vão querer se unir a essa falsa doutrina, esse falso dia do Senhor, né? Esse falso líder mundial, esse que está aí, esse falso profeta. Então, a igreja verdadeira, não estou dizendo que a igreja é adventista do sétimo dia, não. Os que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos. Você sabe qual é? Leia a Bíblia. Mas os mandamentos foram resumidos em 2, mas é 2 mesmo, tá certo. O primeiro mandamento, de 1 ao 5, amará, de 1 ao 4, amará a Deus. E o segundo mandamento, de 5 ao 10, amará o próximo. Pode ler lá. Você vai ver tudinho. Um amar a Deus, outro amar o próximo. Tá certo. É 2 mandamentos. Um amar a Deus, outro amar o próximo. Está lá nos 10 mandamentos. Do 1º ao 5º mandamento, amar a Deus. Um exemplo. Não terás outro Deus diante de mim. Se você for ter outro Deus, você vai amar a Deus?
Não farás para ti mais de escultura, nem semelhança sobre uma na terra, não quer no céu, nem embaixo da terra. Não adorarás, nem adorarás. Se você for adorar imagem de escultura, você está amando a Deus? A ninguém devemos adorar. A Papa não devemos adorar, a homem nenhum, somente a Deus. A jogador de futebol devemos adorar. A namorado, ninguém. Adorar, nem a anjo, somente a Deus. Nem a anjo, nem Apocalipse 19:10, nem a anjo, só a Deus. Temos que adorar somente a Deus. E aí vem o terceiro mandamento. Não tomará o nome do Senhor. Agora na página 38. Não tomará o nome do teu Deus em vão. Se você for tomar o nome de Deus em vão, você está amando a Deus? Você está amando a Deus? Não. E o quarto mandamento? Lembra-te. O único mandamento que Deus falou, lembra-te. Porque Deus sabia que você, meu irmão, ia esquecer. Você da igreja A, da igreja B, da igreja C, não importa a igreja que você é. Deus sabia que um dia o povo de Deus ia esquecer deste mandamento. Lembra-te. Não te esquece de guardar esse dia. Lembra-te do dia do sábado, que é o santificar. 6 dias trabalharás. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia não é o domingo. Porque o domingo vem depois, é antes da segunda-feira. E não existe segunda sem primeira. Agora querem colocar nos calendários o domingo como sendo o sétimo dia, mas não é. O domingo é o primeiro dia da semana. Segunda-feira, e cadê a primeira-feira? Não existe segunda sem primeira. Então, primeiro ao quarto, amar a Deus. E o quinto ao 10? Quinto, honra teu pai e tua mãe. Se eu for desonrar meu pai e minha mãe, eu estou amando meu próximo, não. Não matar. Se eu for matar, estou amando meu próximo, não. Não adulterará. Também não. Não furtarás. Se eu for roubar, também não amando meu próximo. Se eu for, não terás falso testemunho com o teu próximo. Se eu for fazer falso testemunho, estou amando meu próximo, não. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se eu for fazer isso, estou amando meu próximo, também não. Então, do quinto ao 10 é amar a Deus. Então, meus irmãos, vocês que estão acusando a igreja adventistas de sétimo dia de ser em Babilônia, vocês que são adventistas que estão fazendo isso, eu digo uma coisa para vocês. Ou vocês se convertam, deixem de estar jogando pedra na igreja, na igreja do Senhor, na meninas dos olhos do Senhor. Eu estou com um livro aqui, de Ellen White. Ela falou o seguinte aqui: aquele que chamar a igreja adventista de Babilônia está apostatado. Então, se você, meu irmão, falar, você que é adventista, você que está na igreja adventista, não, a igreja adventista já se uniu, já foi uma igreja pura, agora não. Você está apostatado, precisa se converter, você precisa voltar aos caminhos do Senhor, você precisa se retratar. Eu não sei qual é a sua brabeza, a sua queixa contra a igreja adventista, talvez seja com um pastor, com algum líder da igreja, mas contra as doutrinas da igreja, não. Nós temos 28 crenças fundamentais da igreja adventista. Nós temos até no meu canal explicando sobre elas aí. Se você me provar que uma dessas crenças aí está contra a Bíblia, aí sim, eu posso concordar com você. Mas nenhuma dessas 28 crenças fundamentais não tem apoio bíblico. Todas elas têm apoio da Bíblia, da palavra de Deus. E não só 2, 3 versículos, não. É de Gênesis ao Apocalipse. Toda a nossa doutrina ali, começando com a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, o grande conflito, de todas elas, entrada do pecado, perdão, salvação, a volta de Jesus. Então, todas as doutrinas da igreja adventista têm apoio da Bíblia, da palavra de Deus. Nenhuma delas é tirada de outros livros. Nem livro de Ellen White nós não usamos para crer nessas 28 doutrinas. Nós usamos apenas a Bíblia, a palavra de Deus. Mas o livro de Ellen White, nos ajuda a amar mais a Bíblia, a estudar mais a Bíblia, a entender mais um pouco da palavra de Deus. Ela nos leva mais a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, para você que acusa a igreja adventista de apostasia, sem prova, porque teve um culto lá na África, na faculdade adventista, apoiada pelo líder religioso, ele não é a igreja adventista. Eu não represento a igreja adventista. Um pastor distrital, um pastor regional, não representa a igreja adventista. Por exemplo, onde representa a igreja adventista é uma associação, é uma missão naquele local ali, naquele local, não é nem mundial. Agora, se for na associação geral dos adventistas do sétimo dia, fez um culto ecumenista,
E agora já se uniu com Roma, se uniu com a Igreja Católica, com as outras igrejas também, a Associação Geral, e mandou ali a carta para todas as divisões, para mandarem para as uniões, mandar para associações e para as missões da igreja, para as igrejas locais também seguirem essa doutrina. Isto é união, isto é comunismo. Então, a Igreja Adventista está longe de participar disso aí. Tá bom, meu irmão? Então, que Deus abençoe, um grande abraço aqui do seu Sérgio Matoso Santarém. Se inscreva no nosso canal, você já é inscrito, muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Estamos orando todas as madrugadas por você.